Fala galera, há diversos fenômenos naturais extraordinários com as nuvens. Nesse vídeo você verá todos os tipos que já foram registrados por câmeras. Já aproveita e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Número 15. Você já ouviu falar em nuvens lenticulares? Elas são super raras e podem parecer um disco voador no céu. Mas fique tranquilo, elas são nuvens totalmente normais, apesar de serem completamente diferentes do que estamos acostumados a ver. Essas nuvens malucas têm uma forma única e se formam em altitudes muito elevadas, então se você vive em áreas montanhosas, talvez tenha a sorte de vê-las. Caso contrário, é difícil avistá-las. As nuvens lenticulares são divididas em 3 tipos diferentes. Elas costumam se alinhar perpendicularmente à direção do vento, mas por serem tão grandes e teimosas, podem parecer um OVNI. Mas como essas nuvens são formadas? Quando o ar estável flui sobre uma montanha, forma-se uma série de ondas estacionárias massivas na encosta. Se a temperatura no topo de uma dessas ondas cair para o ponto de orvalho, então a umidade no ar condensará para formar a nuvem lenticular. À medida que o ar úmido desce até a crista da onda, a nuvem evaporará de volta para vapor. É um processo bem complicado, mas também forma uma das nuvens mais incríveis que existem no céu. Número 14. Um fenômeno impressionante que pode ser observado nas nuvens é o Fall Streak Hole, ou a nuvem do buraco perfurado. É uma formação de nuvem que cria um grande buraco circular nas nuvens, dando a impressão de que uma bola gigante caiu do céu e perfurou as nuvens. Mas, na verdade, este buraco se forma quando a temperatura das nuvens cai abaixo de zero, mas a água ainda não congelou completamente devido à falta de partículas de nucleação de gelo. Quando uma parte da água começa a congelar, cria-se um efeito dominó e o vapor de água ao redor também congela e cai para a terra abaixo, criando um enorme buraco no céu. O que diferencia o Fall Streak Hole de outras nuvens é que ele é criado por uma combinação de ocorrências naturais e artificiais. Este fenômeno ocorre em nuvens de nível médio compostas de gotículas de água líquida que estão super resfriadas, ou seja, permanecem líquidas mesmo quando a temperatura está abaixo do ponto de congelamento da água. Quando um avião passa pela camada de nuvens, os cristais de gelo geram mais cristais de gelo, já que as gotículas líquidas continuam a congelar. Eventualmente, eles ficam pesados o suficiente e caem da atmosfera, deixando para trás um vazio na camada de nuvens. Este fenômeno é observado em todo o mundo e tem sido fotografado nos Estados Unidos e no Reino Unido. É um espetáculo incrível e raro da natureza. Número 13. Já pensou em sentar e admirar as nuvens enquanto o tempo passa? As manhãs de glória são um fenômeno climático que vai te impressionar. Elas são nuvens horizontais em forma de tubo, que parecem estar rolando pelo céu. É incrível como elas mantêm sua forma enquanto se movem, graças a algo chamado soliton. Embora sejam raras, há uma localização na Austrália em que elas são mais frequentes. Mas se as condições estiverem certas, você também pode vê-las em lugares como Califórnia, México e até mesmo no Canal da Mancha. Essas nuvens são tão poderosas que, ao se formarem, movem tanto ar com elas que podem ser capturadas em um sismógrafo. Simplesmente impressionante. Número 12. As nuvens actinoformes são coleções de nuvens marinhas de baixa altitude que assumiram sua forma incrivelmente distinta, nomeada em homenagem à palavra grega para rei, por causa de sua estrutura radial. Essas nuvens são ideais para decorar o teto de qualquer quarto com um estilo mais alternativo. Geralmente se formam na atmosfera inferior a cerca de 30 metros acima da água e são frequentemente vistas nas águas abertas do Oceano Pacífico, mais comumente no hemisfério sul. As nuvens podem durar até 72 horas e são frequentemente associadas a chuviscos. Elas podem se espalhar por mais de 190 milhas no céu, o que é bem impressionante, mas também as torna quase impossíveis de serem vistas a olho nu. A melhor maneira de ver uma dessas nuvens enormes é provavelmente do conforto de uma espaçonave. Além disso, as nuvens actinoformes podem formar trens, que podem ser até 6 vezes o comprimento do campo de nuvens original e, apesar de serem tão espalhadas, cada nuvem tem sua própria forma única. Algumas delas se assemelham às veias de uma folha, enquanto outras parecem os raios de uma roda. Número 11. Se você lembra das suas aulas de latim, vai saber que pirocumulus significa pilha de fogo. Essas nuvens se formam quando o ar sobe rapidamente devido a incêndios ou erupções vulcânicas. Os incêndios que geram essas nuvens podem ser causados pelo homem ou pela natureza. Grandes incêndios podem criar correntes de ar que levam cinzas e vapor d'água para cima.
O vapor se condensa nas cinzas e forma nuvens com aparência de tempestade. As nuvens pirocumulos são cinzas ou marrons, devido à cinza e fumaça do fogo, e podem chegar a 9.000 metros de altura. É difícil ver a base dessas nuvens porque geralmente fica escondida pela cinza, dando uma aparência apocalíptica ao evento. Quando há bastante água disponível, essas nuvens podem se transformar em tempestades, chamadas de pirocumulonimbus. Assim como as tempestades, essas nuvens podem gerar relâmpagos e chuvas, o que pode ajudar a apagar o incêndio que as gerou. A natureza é mesmo cheia de surpresas. Número 10. As nuvens Kelvin-Helmholtz são um fenômeno incrível e inspirador que nos ajuda a afastar do negativismo e da tristeza. Com sua semelhança impressionante com a famosa obra de arte japonesa, A Grande Onda de Kanagawa, essas nuvens pitorescas foram batizadas em homenagem a Lord Kelvin e Hermann von Helmholtz, os dois caras que estudaram a física por trás desse espetáculo da natureza. Basicamente, as nuvens ondulantes acontecem quando a camada superior de uma substância está se movendo mais rapidamente do que a camada inferior. Quando a camada superior é mais quente que a inferior, ela é menos densa e pode se mover mais rapidamente do que a camada inferior mais fria e densa. A instabilidade criada na fronteira das duas camadas faz com que a borda superior da camada inferior se curve enquanto sobe, assim como uma onda quebrando. É muito simples, mas ainda assim incrível. Se você quiser ver essas nuvens artísticas, as chances são maiores em dias mais ventosos, quando há diferença nas densidades do ar. Além disso, você tem mais chances de vê-las no nascer ou pôr do sol, quando a parte inferior das nuvens está mais fria e o ar acima está mais quente. Nesse caso, as nuvens assumem a forma ondulada quando o ar acima está se movendo mais rapidamente do que abaixo, empurrando sobre os topos das nuvens e criando a aparência de uma onda rolante. Número 9. Nuvens de prateleira. 9 prateleiras de nuvens têm? Nuvens de prateleira não têm vida útil, mas são nuvens baixas em forma de cunha horizontal que, embora tecnicamente inofensivas, parecem incrivelmente ameaçadoras. Não só parecem assustadoras, mas as nuvens de prateleira geralmente estão ligadas à nuvem-mãe, que geralmente é uma tempestade. O movimento ascendente das nuvens pode ser visto na parte externa da nuvem de prateleira, com a parte inferior aparecendo turbulenta e despedaçada pelo vento. Em outras palavras, é uma nuvem louca. Então, como isso é feito? Bem, começa quando o ar frio do downdraft de uma grande nuvem tempestuosa se espalha pela superfície da Terra com a rajada à frente. A saída de ar passa por baixo do ar quente que é sugado para o updraft da tempestade. Quando o ar mais frio e inferior sobe para encontrar o ar quente e úmido, a água se condensa para criar uma nuvem que geralmente rola com os diferentes ventos acima e abaixo. Claramente, há muitas peças móveis na formação dessas coisas, mas é a natureza para você. Número 8. A iridescência nas nuvens não é algo sobrenatural ou extraterrestre. Na verdade, é um fenômeno natural incrível que parece ter sido criado por um artista que usou todas as cores do espectro. Imagine o brilho do óleo em uma poça de água após uma forte chuva. A iridescência nas nuvens é um evento raro que pode ser observado em nuvens altas, médias ou até mesmo em cirros, se tiver sorte. É um efeito de difração causado pelas pequenas gotículas de água ou partículas de gelo que dispersam a luz e criam um efeito semelhante ao arco-íris. No entanto, as nuvens precisam estar muito finas e próximas ao Sol para que isso aconteça. A iridescência nas nuvens é geralmente vista nas bordas das nuvens, em nuvens semitransparentes ou em nuvens recém-formadas que produzem as cores mais intensas. Ver a iridescência nas nuvens não é algo comum, por isso os observadores do céu têm mais chances de ver cores semelhantes ao arco-íris em um arco-íris real. Número 7. Ondas internas na atmosfera podem criar nuvens em forma de onda. Isso acontece quando o ar estável passa por uma montanha ou outra elevação, formando ondas de ar que fazem o ar subir e descer repetidas vezes. Se houver umidade suficiente na atmosfera, nuvens se formarão nessas ondas, criando faixas nubladas e claras. A base da nuvem no lado de sotavento é mais alta porque a precipitação no lado de barlavento remove água do ar. Às vezes, essas nuvens são criadas simplesmente por causa da convecção do ar sobre o topo da montanha. A estrutura da nuvem pode variar, e cristais de gelo podem ser encontrados abaixo das ondas. Se houver várias camadas de umidade, pode haver nuvens em forma de onda de vários níveis. Ver uma nuvem em forma de onda pessoalmente pode ser difícil, mas se você tiver sorte o suficiente para estar no lugar certo na hora certa, pode testemunhar um espetáculo incrível. Número 6. Asperatus é um tipo de nuvem bem diferente e relativamente raro, que parece ondas ondulantes no céu, traduzindo aproximadamente para áspero ou rugoso.
Essas ondas se formam na parte de baixo da nuvem, dando a impressão de uma superfície do mar agitada quando vista de baixo. Como as nuvens asperato são uma novidade para os meteorologistas, ainda não se sabe exatamente como elas se formam. Mas, existem muitas teorias e discussões sobre como essas nuvens onduladas aparecem. Uma das teorias sugere que elas são formadas quando as nuvens mamatos descem para áreas do céu onde a direção do vento muda com a altitude, causando um movimento ondulado. De qualquer forma, é certo que as condições atmosféricas devem ser instáveis para formar uma base de nuvem ondulada como a vista nas nuvens asperatos. Essas nuvens podem parecer ameaçadoras e, às vezes, aparecem antes de uma tempestade, depois que as rajadas de vento passaram. Segundo o Departamento de Meteorologia da Universidade de Reading, os ventos no nível das nuvens criam um tipo de vento que produz esse movimento ondulante, que fica visível na forma de ondulações na base das nuvens. Essas nuvens foram adicionadas ao Atlas Internacional de Nuvens como um recurso complementar em março de 2017 e são a primeira formação de nuvem adicionada desde a Cirrus Entortus em 1951. Número 5. As nuvens CAP são uma das formações mais comuns de nuvens e são formadas por uma combinação de fatores atmosféricos, como calor, pressão do ar, vento e umidade. No entanto, ao contrário de outras nuvens que se formam devido a esses fatores, as nuvens CAP são influenciadas pela superfície da Terra, incluindo a topografia. Essas nuvens se formam quando o ar úmido é empurrado contra uma montanha ou elevação, fazendo com que a camada de ar suba e esfrie. Quando a temperatura do ar atinge o ponto de orvalho, a umidade se condensa e uma nuvem em forma de cúpula é formada. Além das nuvens CAP, o terreno elevado também pode criar ondas no fluxo de ar, que podem resultar em nuvens lenticulares. No entanto, as nuvens CAP são diferentes das nuvens lenticulares, pois se formam diretamente sobre uma montanha ou topo de colina alta, e têm uma forma distintiva de cúpula. Às vezes, é possível ver duas nuvens CAP sobrepostas pairando sobre a mesma montanha, o que ocorre quando uma camada de ar seco separa duas camadas de ar úmido. Essas nuvens são impressionantes e podem quase parecer como se dois OVNIs estivessem pairando sobre a montanha. Número 4. As nuvens Low Clouds são super fáceis de identificar no céu. Elas parecem tubos horizontais baixos e arredondados, isoladas de outras formações de nuvens e, às vezes, parecem ter carros passando dentro delas. É algo realmente impressionante de se ver. Elas são muito raras, mas você pode ter sorte de avistá-las em alguns lugares como a costa da Califórnia, México, Canal da Mancha e, especialmente, na Península do Cabo York e no Golfo de Carpentaria, na Austrália, onde as brisas do mar criam condições ideais. No entanto, é importante lembrar que essas nuvens solitárias geralmente se formam na borda frontal de tempestades de raios, o que pode ser assustador. Mas se você gosta de um pouco de adrenalina, é uma experiência incrível de se presenciar. Número 3. As nuvens nacaradas, também conhecidas como nacreous clouds, são um fenômeno incrível que ocorre na estratosfera polar durante o inverno, a uma altitude entre 7 a 9 mil metros. Se você está procurando uma experiência fascinante enquanto estiver no Ártico, essas nuvens podem ser a próxima melhor coisa depois da aurora boreal. Elas se formam quando a temperatura cai para cerca de menos 180 graus Fahrenheit, e os cristais de gelo nas nuvens criam uma exibição de cores no céu com aparência oleosa. Durante o dia, elas se assemelham a nuvens cirrus pálidos após o pôr do sol, mas são caracterizadas por cores iridescentes brilhantes que são mais intensas e extensas do que a iridescência localizada que aparece nas bordas de nuvens troposféricas finas. A iridescência é mais brilhante quando o Sol está vários graus abaixo do horizonte, enquanto, mais tarde, quando o Sol está mais abaixo do horizonte, as cores das nuvens mudam de laranja para rosa e contrastam vividamente com o céu escurecendo. No entanto, essas nuvens têm um efeito negativo no meio ambiente, pois os compostos de gases de efeito estufa, usados em produtos como aerossóis, soluções de limpeza e refrigerantes, são ativados pelas nuvens e liberam cloro, que destrói a camada de ozônio. Portanto, aprecie essas nuvens deslumbrantes com moderação, pois, embora sejam bonitas, podem causar danos irreparáveis à Terra. Número 2. Existem duas nuvens chamadas mimatos, mas talvez você já tenha ouvido falar delas e pensado que são nomeadas em homenagem aos mamutes lanosos gigantes. No entanto, essa ideia está errada. Na verdade, o nome da nuvem mimatus, ou mammatocumulus, significa nuvem mamária. Esse termo é usado para descrever o padrão celular de bolsas que pendem abaixo da base de uma nuvem e são nomeadas por sua forma única, que se assemelha ao seio de uma mulher. Se você conseguir observar essas nuvens mimatos no momento certo, especialmente ao pôr do sol, o céu parece que está pegando fogo.
Essas nuvens mimatos parecem bolas de algodão e podem se formar na base de diferentes tipos de nuvens, incluindo cumulonimbus, cirrus, altocumulos e até mesmo de cinzas vulcânicas. Normalmente, as nuvens cumulos inchadas se expandem para cima, mas devido a bolsões de evaporação com flutuabilidade negativa, essas nuvens são forçadas a se expandir para baixo. Ironicamente, embora as nuvens mimatos indiquem condições climáticas ruins, especialmente tempestades, sua forma única vem das condições turbulentas em nuvens cumulonimbus. Número 1. Nuvens Virga. Já ouviu falar? Não se preocupe, elas não são sinal de uma invasão alienígena. Na verdade, essas nuvens são formadas quando a chuva se dispersa do lado inferior de uma nuvem, mas acaba evaporando antes de atingir o chão. Então, se você vir uma dessas nuvens no céu, saiba que não vai chover, mas não se preocupe, elas são um bom sinal. O mais legal das nuvens Virga é a sua aparência, parecem águas vivas do outro mundo, suspensas no céu e observando a humanidade. Aliás, o nome Virga vem do latim para varinha ou ramo, referindo-se aos tentáculos da criatura que se movem com a brisa. Quando as nuvens Virga são iluminadas pelo pôr do sol, é um espetáculo à parte, algo que não se vê todo dia. Mas atenção, embora a chuva não chegue até nós, a Virga pode causar microexplosões de chuva, perigosas para aeronaves que estejam voando abaixo delas. Essas microexplosões acontecem quando a chuva volta a se transformar em vapor de água, removendo o calor do ar e causando turbulências. O mais interessante das nuvens Virga é que elas não são exclusivas da Terra, sendo encontradas em Marte e Júpiter. Quem sabe elas realmente sejam seres alienígenas? Galera, espero que tenham gostado. Deixem sugestões nos comentários sobre o que vocês gostariam que eu trouxesse no canal. Até a próxima!